Abra a tua Bíblia em João, Evangelho de João, capítulo 15. Versículo 15. João 15, 15. Tenho certeza que quase todos que aqui estão, se não todos, conhecem o texto, né? Então fique de pé, por favor, para a leitura da palavra de Deus. Por que a gente fica de pé para a leitura, essa leitura formal da palavra de Deus? Pelo mesmo motivo que a gente fica de pé quando eu toco o hino nacional. Chama-se respeito, não é? Diz assim: já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Amém. Feche os teus olhos, vamos orar. Pai Santo, é em nome de Jesus que nós te pedimos, dá-nos entendimento da tua palavra, compreensão do teu ensinamento para a nossa vida, porque a tua palavra é alimento para a nossa alma, é comida que sacia a nossa fome e a nossa sede de justiça. Dá-nos um entendimento que fortalecerá a nossa fé e firmará os nossos passos nessa jornada diante de ti sobre a face da terra. Oh, Pai Santo, que a Tua palavra encontre guarida em nosso coração, entre dentro dele e nele faça morada. É o que nós te pedimos com toda a sinceridade da nossa alma, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar-se, queridos. Graças a Deus. O Senhor é bom e a sua bondade dura para sempre. Veja que Jesus é Senhor. A Bíblia diz, aqui mesmo no Evangelho de João, lá no primeiro capítulo, que Jesus é Deus. Que Jesus estava com o Pai, porque Ele e o Pai são um, antes da criação do mundo. A Bíblia diz que em Jesus, por Jesus, para Jesus foram criadas todas as coisas. A Bíblia diz que sem Ele, Jesus, nada do que foi feito se fez. A Bíblia diz que Jesus é a luz do mundo que resplandeceu nas trevas e as trevas não puderam contra ela. A Bíblia diz que Jesus é Rei dos reis, Senhor dos senhores, Leão da tribo de Judá, Raiz de Davi, Príncipe da paz, o Emanuel. Emanuel é uma palavra que quer dizer Deus conosco, Deus no nosso meio. Graças a Deus. A Bíblia diz que Jesus é o verbo vivo, a palavra de Deus, que se fez carne e habitou entre nós. Bom, eu lembrei disso para nós termos uma noção bem clara de quem é Jesus, do poder que tem Jesus, o poder que assustou seus apóstolos quando ele disse ao vento: aquieta-te, e ao mar: acalma-te. E o vento e as águas obedeceram, que mostra o poder dele sobre a natureza e as leis da natureza. O poder dele que também espantou seus apóstolos quando ele andou sobre as águas. Isso é impossível humanamente. É contra todas as leis da natureza. Mas Jesus está acima, Ele é o criador dessas leis. Ele estabeleceu os limites das leis que nós conhecemos e tantas outras que ainda não conhecemos, mas que fazem parte do nosso cotidiano. Jesus, um dia, ele vai num túmulo onde havia um homem morto já há 4 dias. Cheirava mal, ou seja, já estava em fase de decomposição.
mas Jesus o traz à vida novamente. Diz para ele: Lázaro, sai para fora, rapaz, vem para cá. E ele sai vivinho. Pele normal, carne normal, mente normal. Esse é o Senhor Jesus. Mas esse Jesus fala assim para nós: queridos, eu não quero essa relação distante de criatura e criador. Nem quero essa relação de senhor e de servo. Eu quero ser amigo de vocês. Olha só, o Deus do universo, o Senhor Todo-Poderoso diz: eu não quero chamar vocês mais de servos, mas de amigos. Porque o servo é uma pessoa que não tem intimidade com o seu senhor e nem dá para ter, né? Se confundem os papéis. O servo é uma pessoa que fica para o lado de fora da casa. O servo é uma pessoa que fica para o lado de fora das decisões. O amigo não. O amigo é aquela pessoa mais próxima, mais chegado. Como diz lá em Provérbios 18, 24. Quem tem muitos amigos pode chegar à ruína. Mas tem amigos que são mais chegados do que irmãos. Olha que coisa incrível. Tem amigos mais chegados, mais apegados, mais íntimos, mais próximos do que um irmão. E é esse o relacionamento que Jesus quer ter contigo. Veja, Ele quer ter conosco. Ele já havia dado a dica, né, no passado. Quando ele ensina os apóstolos, os discípulos de modo geral, a orar, ele já havia dito isso. Ele fala: olha, não olhe assim na sua oração para Deus, lá num universo distante, numa galáxia distante, num céu distante, num trono distante, que você não pode atingir. Quando você for orar, você não olha para Deus como alguém inatingível, mas lembre-se e fala com Ele como sendo Ele o teu Pai. Pai chegado, Pai presente, Pai que participa da vida da gente, Pai que se preocupa conosco, Pai zeloso, Pai amoroso, Pai protetor, cuidador. Então Jesus mostra que tanto Ele quanto o Pai, ou seja, Deus na posição de Pai, Deus na condição de Filho, querem um relacionamento de família, de grande proximidade, de amizade sincera e inatingível. Porque o amigo sincero, ou verdadeiro, amiga verdadeira, permanece amigo ou amiga independente das circunstâncias, independente do que aconteça. Esse amigo mais chegado que irmão, aliás, se prova exatamente nas horas difíceis, nos momentos complicados, porque o versículo de Provérbios diz que quem tem muitos amigos pode chegar à ruína. Por quê? Porque quem tem muitos amigos nas horas boas, quando todo mundo é nosso amigo, nas horas e nos momentos de fartura, quando todo mundo chega próximo. Mas quando é que descobrimos o amigo ou a amiga mais chegada ou mais chegado que irmão? Nas horas difíceis, na luta, nos embates, quando a gente dá cabeçada na vida, quando a gente faz besteira e precisa de alguém que nos estenda a mão e nos socorra, e nos acuda, e nos coloque no prumo de novo, e nos dê uma dura, não porque quer a nossa destruição, mas porque quer que a gente se corrija, que a gente observe o erro e se afaste dele.
Essa é a verdadeira amizade. E é isso que Jesus quer com você e quer comigo. É isso que Deus quer. Um relacionamento de família, onde nós o vemos como pai e nos comportamos como filhos que respeitam e amam esse pai. Olhamos para Jesus como um amigo daqueles que são mais chegados do que um irmão. O confiável, aquele para quem a gente abre o coração, confessa erros e apresenta sonhos. Não é assim? Apresenta sonhos. Às vezes o amigo até fala, ai, mas esse sonho é meio utopia. Mas vai na tua força, vai em frente. Utopia é aquele sonho que parece ser inatingível, né? Você sonha, você quer, mas está tão longe de nós. Mas quando nós temos um amigo mais chegados que irmão, na pessoa do Senhor Jesus, o que é que se torna utópico para nós? Se crermos, então tudo é possível àquele que crê. Até a utopia cai por terra, porque Jesus pode todas as coisas e nele nós somos mais do que vencedores. Diga graças a Deus. Agora, um dia, Jesus, entre o seu grupo mais seleto de amigos, os apóstolos, tinha lá, abra a tua Bíblia em Mateus 26:50, tinha lá um tal de Judas. É 26:50. Eu falei 25, né? Ou não? Falei certo? Então tá bom. Então tá tudo certo. Jesus, veja que a cena é Jesus lá no Monte das Oliveiras, depois da oração. Lembra a oração que até saiu sangue de seus poros? Então, depois dessa oração, né, desse tempo de oração, aí Jesus vê um grupo de pessoas chegando. Estava escuro, mas é óbvio que ele percebe a chegada de um grupo grande de pessoas, e um deles se aproxima e Jesus lhe diz, ou lhe pergunta, né? E diz assim: amigo, o que o traz aqui? Às vezes a gente vê em alguém um amigo, uma amiga. Agora, a dor da traição que mais dói é desse amigo, é dessa amiga, é dessa pessoa próxima. Quando não é próximo, machuca, mas não é próximo. Agora, quando é um amigo, uma pessoa muito próxima, como era Judas Iscariotes, de Jesus, um homem que andou com ele todo o ministério de Jesus, ouviu e aprendeu dele tudo que os outros ouviram e aprenderam, viu coisas fantásticas. Um homem que estava com Jesus lá, quando ele andou sobre as águas, lá quando ele falou com o vento e com o mar e eles se aquietaram, lá quando ele multiplicou os pães e os peixes, lá quando ele ressuscitou a Lázaro, ou lá ao lado do tanque de Betesda, quando ele fala para o moço, levanta e anda. Mas o homem que se sentou com Jesus à roda, quem sabe, de uma fogueira nas noites quentes lá da terra de Israel, para conversar, para ouvir, para aprender. Porque a Bíblia narra aquelas questões mais abertas no meio do povo. Imagina as conversas de Jesus preparando a sua equipe para assumir o comando do seu ministério quando ele já tivesse sido morto, ressuscitado e voltado para o céu. Aqueles dias,
aquelas tardes, aquelas manhãs, aquelas noites, talvez aquelas madrugadas, passando, conversando, ouvindo Jesus, trocando ideia, perguntando, tirando dúvidas, questionando e sendo orientado e abençoado. Era coisa fantástica. E quem que estava ali entre os apóstolos? Judas Iscariotes. Judas, a quem Jesus confiou a tarefa de ser o tesoureiro do grupo. Porque Jesus precisava de recursos financeiros para que o seu ministério fosse financiado. Ele vivia para todo lado e tinha um grupo grande para tratar. Ele não vivia pegando pedra e transformando em pão, ou passando a mão assim na roupa dos seus apóstolos e fazendo com que o tecido velho e já rasgado se transformasse em novo. Não. Ele vivia das contribuições, das ofertas, do investimento financeiro. A Bíblia, inclusive, relata que algumas pessoas da elite financeira de Israel eram mantenedores do ministério de Jesus. E dentro do grupo havia um tesoureiro. Quem era? Judas era o tesoureiro. O homem encarregado de receber o dinheiro, de contar, de contabilizar, de fazer os pagamentos, para tudo que Jesus precisava. Porque às vezes as pessoas têm um pensamento assim meio simplório, achando que tudo lá de Jesus caía do céu, né? De manhã na porta lá estava um maná também, um leitinho, ou coisas do gênero. Não. Assim como é hoje, era no tempo de Jesus. A obra precisa do investimento financeiro, da fidelidade nos dízimos e nas ofertas. Mas foi um deles, né? Esse Judas Iscariotes, que o trai. Literalmente o vende. A Bíblia diz que custou 30 moedas de prata. 30. Era um dinheirão na época. Mas ele foi lá e vendeu literalmente Jesus. Olha, eu sei onde ele está, eu sei como vocês vão pegá-lo. Porque Jesus tinha redes, pessoas que sabiam todo o movimento, pessoas infiltradas naquela área, então sabiam o que o pessoal estava dizendo, o que o pessoal estava tramando. Tinha gente que chegava e falava: Jesus, cuidado, ó, não vai por esse caminho, olha, lá em tal cidade estão preparando isso, olha, havia isso. Mas Judas, sabendo desses planejamentos da caminhada de Jesus, porque talvez muita gente lendo a Bíblia, lendo os evangelhos, não se dá conta de que o tempo todo Jesus estava se desviando da morte. O tempo todo alguém tinha um plano de matá-lo. O tempo todo alguém tinha um plano para destruí-lo. Mas Jesus mesmo disse: ninguém pode tirar a minha vida. Eu vou a dar em favor de vocês, mas ninguém pode tirar a minha vida. Porque o Pai estava com ele, assim como está com você. Por isso Jesus falou: trate o Pai como Pai. Confia no Pai, porque Ele é teu Pai. E esse sentido de pai zeloso é o sentido da mãe zelosa, né? É aquele carinho, é aquela entrega, olha, mexe comigo, mas não mexe com meu filho, não mexe com a minha filha. Não é mais ou menos assim? E o inverso é verdadeiro também, né? Às vezes o filho vive brigando com o pai, com a mãe, a filha, é aquela rebeldia da adolescência, mas fala mal da mãe, fala mal do pai. Aí o bichinho, a bichinha já fica arisca, não é? É isso. Então Jesus, ele nos ensina como deve ser o nosso relacionamento com Deus. Só que, para terminar aqui a questão do Judas, né? Só que ele traiu Jesus.
A Bíblia diz que ele se arrepende tanto, há um remorso tão grande, que ele não usa aquelas moedas, né? Ele devolve. Ele não fica com ela. E tudo leva a crer que depois ele se suicida. Ele tira a própria vida. Tal é quando cai a ficha, né, da besteira que ele fez. Mas o amigo já estava traído. O amigo já estava preso. O amigo agora já estava morto, porque ele morreu, ele foi preso na noite e na tarde do outro dia Jesus já estava morto. Não deu tempo para nada, no sentido que se houvesse alguma coisa a ser feita ainda por Judas. Mas, meus queridos, a questão é que tipo de discípulo ou discípula nós temos sido? Nós temos sido amigos de verdade de Jesus ou conhecidos de Jesus? Pior, Jesus falou que quando ele voltar, ele vai ter que falar para muita gente que frequentava a igreja: eu nunca conheci você. Eu conheci de vista. Não é assim que a gente fala? Conheço de vista. Já ouvi falar. Mas amigo? Amigo não sou não. Que tipo de relacionamento nós temos tido de fato com o nosso Deus? É de pai? Ou é só de um provedor para as nossas necessidades? É um tal de me dá, me dá, me dá. Quando o pai a gente honra e obedece, em primeiro lugar. Não é verdade? Honra e obedece. Não é à toa que o primeiro mandamento com promessa é exatamente esse: honra teu pai e tua mãe. A palavra é honra. Se ele diz que nós devemos fazer isso com o pai de sangue, a mãe de sangue, ou aqueles que nos criam, né? Nem sempre é de sangue, mas se devemos fazer com o pai humano, a mãe humana, quanto mais com o nosso pai que está nos céus. Honrar, honrar, honrar. Obedecer, obedecer, obedecer. Ouvi-lo, ouvi-lo. Pedir, também, claro. Faz parte desse relacionamento pai e filho. Mas qual tem sido a nossa grande motivação? Ou a tua grande motivação? A nossa a gente põe tudo no pacote. Agora, quando eu penso qual tem sido a minha motivação, o grau do meu relacionamento com Deus, eu preciso analisar e ver se ele tem sido de fato para mim um pai ou só um Deus. Porque deuses têm as pencas por aí, segundo a crença das pessoas. Pai tem um só, o que está no céu. E que tipo de relacionamento nós temos com Jesus? Esse de que ele pode contar conosco em qualquer circunstância, seja o que for, seja como for, ele pode contar, porque nós somos amigos, e o amigo ele é fiel até o fim? Ou essa amizade é aquela que bateu um problema, vai trair Jesus? Bateu um problema, não quero mais saber disso não. Bateu uma situação difícil, mas por que Deus permitiu isso na minha vida? Quando a gente começa a fazer esse tipo de questionamento, significa que a nossa amizade está provada que não é amizade. É aquele beijo do traíra, Judas. É aquele beijo da traição. É aquele beijo da falsidade. É aquele beijo do interesse, de quem só tinha amizade por interesse. Então, hoje, meus queridos, nós precisamos realmente analisar o que é que nós temos feito do nosso relacionamento com Deus. Deus é só isso aqui, eu venho à igreja, canto, oro, ouço a mensagem, recebo a oração e saio, hoje eu estou até arrepiado. É isso que é relacionamento com Deus? É isso que é amizade com Deus? Claro que não. Amizade é uma coisa permanente, todo dia, toda hora, o dia todo, toda a vida.
Amizade é algo que eu tenho onde eu estiver. Aqui na igreja eu me reúno para estar em comunhão com os meus irmãos e cultuar juntos ao Deus Supremo, ao Pai Celestial e o seu Cristo. É um tempo especial para nós, mas não é isso o nosso relacionamento com Deus, né? Ele não se baseia só nisso, ele não se firma só nisso. Por isso, queridos, responda para si, porque um dia nós vamos ter que responder para Deus isso. E eu vou parafrasear essa situação com o ensinamento sobre a participação na ceia do Senhor. Fazer uma comparação quando o texto diz assim: cada um analise-se a si mesmo, e aí coma do pão e beba do cálice. Há um texto que diz também: se nós nos analisássemos a nós mesmos, a gente não cometeria tanta besteira quanto a gente o faz. Então, não podemos correr o risco de, quando Jesus voltar, e Ele está voltando, diga comigo, Maranata. Maranata quer dizer, ora vem Senhor Jesus. Graças a Deus. Não podemos correr o risco de naquele dia a gente se apresentar diante de Jesus, estou aqui. E ouvir dele, mas eu não te conheço. Ah, mas eu estava lá na igreja. Estava lá do lado da irmã tal, do irmão tal. Estava lá com o pastor Adenir. Mas olha só, e eu não te conheço. Não, mas não tem problema, vamos para o céu. Não, no céu só vão os meus amigos. Você entende a grande diferença? Quem falou que vai acontecer isso foi Jesus. Está escrito aí na tua Bíblia. Então, nós temos que cuidar dessa amizade hoje, para que ela seja profunda, sincera, que ela seja real, que ela seja sentida por Jesus. Porque quem tem que sentir que nós somos amigos de verdade é Jesus. Correto? É assim que a gente sente quando alguém é amigo nosso. As atitudes, o comportamento daquela pessoa, fala, não, essa pessoa é meu amigo, eu confio nela. Por causa do que ela faz. Não porque, escolhi fulano para ser meu amigo ou minha amiga. Não funciona assim. Então, quem tem que dizer que se somos amigos de verdade é Jesus. E quem tem que provar que isso é real, somos nós. E nessa análise pessoal, nós podemos encontrar essa resposta. Para que a gente se relacione todo dia, o dia todo, a vida toda, com Deus, o nosso Pai, como Pai, e com Jesus, o nosso Salvador, como amigo, o nosso amigo mais chegado que irmão.